CI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha, muito boa tarde. Estamos mais uma vez aqui ao vivo no programa Entre Linhas e hoje nós estamos com uma convidada que é a Denise Paro, jornalista. Vou ler o currículo dela, tá? Ela é graduada em jornalismo e relações públicas e é mestre em comunicação. Ela, durante 17 anos, fazia as coberturas diárias em toda a região trinacional aqui, Argentina, Brasil, Paraguai, né? Na condição de repórter do jornal Gazeta do Povo. Então, eu penso que essa experiência sua deve ter ajudado muito, né, para compor esse livro, né, Denise? O livro dela é Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos. Denise, sabe que quando tem algumas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário, né? E quando você colocou do descaminho, eu não era uma palavra assim muito conhecida para mim. Então isso aqui é muito informativo, né? E é muito, vamos dizer assim, criativo da sua parte você falar da história, né? E traçar do descaminho, que tem um significado, que eu gostaria que você falasse, aos novos rumos da cidade, né? No que ela se tornou, que eu acho que é o grande mérito aí do seu livro. Então, eu queria que você começasse falando para a gente, para aquelas pessoas que, como eu, não sabiam o que era, e eu aprendi no seu livro, o que é descaminho? Por que essa palavra descaminho? Então, inicialmente, boa tarde, Rose, boa tarde, ouvintes da RCI. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando do meu livro. O descaminho é um termo muito usado no âmbito assim, mais jurídico da Receita Federal, que referem-se àquelas compras, as mercadorias que são trazidas do Paraguai sem pagamento devido de impostos. É que a imprensa, no senso comum, acaba adotando mais contrabando. Então elas são sinônimos, né? Não são sinônimos? É que contrabando refere-se a mercadorias proibidas, que têm ingresso proibido no Brasil. Ah, ok. Tipo assim, o pneu é um produto contrabandeado. Você não tem cota para passar pneu. Entendi. Então você não pode comprar pneu no Paraguai, você está cometendo um crime de contrabando. Cigarro é um crime de contrabando. Então, o descaminho é quando você adquire o produto e você não paga os impostos devidos. Se você ultrapassou a cota daquele produto e não pagou o imposto, você praticou um crime de descaminho. Se você comprou dentro da cota estabelecida, você está legal com a lei. Então, como a imprensa usa muito contrabando, então todo mundo pensa que tudo é contrabando, Isso. Mas não é bem assim. É que a imprensa, né, pela questão da popularização, da facilidade de acesso à linguagem, acaba, às vezes, banalizando conceitos. E o caso do descaminho é isso, né? Então, a gente não tem o hábito de escrever mercadoria descaminhada, que às vezes até é meio estranho escrever isso. Isso é. Então, essa é a diferença, né? E descaminho tem um outro sentido, né? Que é um não caminho, um caminho tortuoso. Então, é uma palavra que tem, assim, inúmeros sentidos, assim, para você brincar, para você associar ideias. E isso você fez muito bem aqui, né? Esse título até foi uma composição minha com o Hernani Brito, que foi, né, da editora Epígrafe. Então, a gente conversou, amadureceu, e ele também contribuiu. E ficou muito criativo, né? Aí, porque assim, a gente tem algumas publicações de Foz do Iguaçu, inclusive a Epígrafe tem outras publicações sobre a cidade, né? Aliás, a gente não tem muitas na cidade, né? Obras sobre Foz, mas assim, uma coisa que para mim, eu valorizo muito e que nesse livro está contemplada é assim, o tanto de informação que você conseguiu reunir nesse livro, né, Denise? Porque aqui você vai desde a questão histórica, né, até a conjuntura atual, passando por relatos de pessoas, ou seja, é um livro assim, rico de fontes informativas, né? E muito rico de informação, né?
Isso advém, assim, da minha experiência como jornalista, né? Isso, te gabaritou, né? Porque você Exatamente. acompanhava no dia a dia Sim, o que sim. acontecia na cidade, né? Exatamente. Até hoje, assim, eu atuo como jornalista ainda, né? Não estou com esse ritmo que eu tinha, né? Uma coisa constante, mas até hoje eu trabalho para alguns jornais, faço matérias freelances, não com esse ritmo de antes. Mas, assim, ainda está, assim, na veia, né? O jornalismo é difícil, assim, você distanciar de uma coisa que você gosta muito. E aí a vantagem é justamente essa. Como você tem muita informação, o livro acaba ficando denso de informação, Exatamente. Né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho da questão, assim, é que eu gosto muito de história, tá? Sim, eu também gosto. Eu adoro história. E, assim, essa parte histórica, sabe, que você coloca no começo do seu livro, né? Como que Foz do Iguaçu chegou nesse ponto, né, de descaminho? Qual foi aí o caminho que a cidade foi trilhando até chegar ao descaminho, né? Exatamente. Eu também gosto muito de história, tanto é que eu fiz questão de colocar a história, porque com a história a gente tem a visão de conjunto, né? De como, assim, você consegue ler melhor a realidade atual, sabendo o que aconteceu no passado. Então, eu procurei outros livros, biografias, para tentar destrinchar, né? Como que Foz do Iguaçu chegou nessa situação atual, essa configuração atual. E aí foi pesquisando que a história de Foz do Iguaçu, a gente percebe, né, que antes da chegada da colônia militar, da ocupação dita oficial da cidade, havia um comércio, né, de erva mate, de madeira. Interpaíses? Já existia. Se tirava muita madeira daqui, se levava para a Argentina, principalmente erva mate, também envolvia Paraguai, então havia todo um comércio que com o tempo, essa transação, quando oficializou o município, então já começou a oficializar que essa questão, tudo que sai de um país indo para o outro sem um trâmite legal é contrabando, né? Contrabando, descaminho, nem se usava essa palavra na época. Então há uma ilegalidade aí. Então começou, né? Pela posição geográfica, a gente está em uma tríplice fronteira. 3 países. Então, essa transação de um país para o outro comercial, ela sempre foi natural, sempre foi a vocação de Foz. Então, a partir do momento que o exército chegou, ele começou a legalizar isso, né? Então, já está no DNA da cidade isso, né? Que não tem nada a ver com Itaipu ainda. Esse período é bem antes, né? Mas o exército veio fazer o que aqui? Só por ser região de fronteira? Veio ocupar a cidade, porque na época do Império, assim, essa região estava bem, assim, a ver, né? Não se dava muita atenção. E os argentinos e os paraguaios estavam com muita incidência aqui nessa época, né? Então o governo brasileiro começou a se preocupar. Ok, entendi. Então a gente precisa, assim, ocupar a região de fronteira, porque daqui a pouco, né, a gente pode correr o risco de perder a soberania, assim, digamos de uma forma muito exagerada, que eu estou dizendo, só para termos mais didáticos. Então veio a expedição militar, né, do Berlamino de Mendonça, uma série de militares, e então eles começaram a ocupar essa área, e um tempo depois surgiu a cidade de Foz do Iguaçu, para até tentar legalizar, ver o que estava acontecendo, porque as empresas argentinas tomavam muito conta aqui dessa região, né, para explorar madeira na época. E aí veio todo um movimento de trabalhadores que eram explorados também, que eram os mensos, né, que eu cito no livro, paraguaios explorados. Então eles recrutavam, né, os paraguaios para tirar a erva mate, a madeira. Então foi o período assim inicial de Foz do Iguaçu, né? Ou seja, Foz já nasceu, né? Já no seu DNA ele já tem ali esse intercâmbio não muito legal aí entre os países, né? Exatamente. Seja Paraguai, seja Argentina, desde o início tem essa. Exatamente. É interessante que isso perpetuou ao longo da história até hoje. Só muda o produto, né? Antes, um dia foi erva mate, madeira. Uma época foi muito, assim, vinha da Argentina cebola, farinha de trigo, azeitona. O Paraguai, assim, mudou os produtos. Antes era muito uísque, perfume. Com o tempo, assim, o cigarro hoje predomina. Então, você vê que, assim, a configuração continua, só muda os produtos, os atores, né? Mas isso é impossível, porque você está numa fronteira, né? É impossível de não haver trocas. Isso que é interessante, né? Parece que está na presença da cidade mesmo. Então, desde a história, né? Agora, ela, como você falou, foi passando por vários ciclos, tipos de produtos, né? E a gente continua ainda hoje, né? Com essa... Exatamente. Hoje é uma situação, assim, mais moderna, né? Podemos dizer. Então, se tenta legalizar esse fluxo, né? Através da Receita Federal, das regras aduaneiras.
Olha, Denise, o William Roberto e o Robson Negri entraram aqui para dar um oi para a gente. Obrigada aí vocês pela companhia. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma questão para debater com a gente, vocês fiquem à vontade. Nós estamos aqui ao vivo também no Facebook, pela rádio RCI no site e também pelo YouTube, ok? Denise, a gente ainda tem um tempinho, então você dividiu o seu livro em 3 partes, no caso, o Descaminho, que a gente está colocando agora, né? Sim. O Caminho da Liberdade e, no caso, o Caminho do Saber. Então, a gente vai dar um pequeno intervalinho, aí depois eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de cada uma dessas fases. Nós voltamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. 13h14. Aviso de desligamento programado, Copel. A Copel informa que vai realizar serviços de manutenção e melhoria da rede elétrica, por isso haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica dia 9 de outubro, terça-feira, das 8h15 às 14h15 no município de Foz do Iguaçu. Esse desligamento programado vai afetar parte das seguintes regiões: Avenida Nilson Gottlieb, Rua Frederico Chevalier, Saturnino Rolon, Silvano Gutierrez e Tereza Marcon de Nadai. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo. Para mais informações, consulte os desligamentos programados através do site www.copel.com ou pelo Copel Mobile. A JA Celulares oferece os melhores serviços em assistência técnica para o seu celular, com profissionais altamente qualificados para atender todos os problemas das mais diversas marcas, com as melhores soluções para o seu aparelho e também vendas de todos os tipos de acessórios para o seu celular. Pensou em assistência? Pensou JA Celular. Rua Quintino Bocaiúva 742, bem em frente ao Banco Itaú. Fone 3527-4525 ou 98423-1542. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, Patrícia Menezes e também Adriana Braga, entraram aqui, estão acompanhando a gente. Continuamos o nosso papo com Denise Paro, falando de Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos. Então, Denise, vamos detalhar um pouquinho essa primeira fase que a gente estava falando, do descaminho em si, né? Porque você é muita informação. O seu livro, assim, acho que um dos méritos é a densidade de informação é muito grande, né? E a gente tem aqui muito assunto para falar em 1 hora, então... Mas eu queria que você detalhasse mais essa questão do comércio no Paraguai, formalidade, a participação dos jovens, né? Você coloca aqui a participação dos jovens, para você dividir para a gente. Esse descaminho seria essa questão que permeia o contrabando, principalmente, né? É que a gente chama, às vezes fala contrabando, mas assim, eu chamei de descaminho até para chamar atenção com uma palavra que não é tão usada, né? Então eu relatei aqui, inclusive eu abro o livro com a entrevista de uma pessoa que atuava no contrabando. Ela, assim, não se identificou, né? Claro que a gente tem essa questão aí também, né? De deixar a fonte, assim, de cuidar da fonte.
E essa pessoa me contou, me relatou como que era vivenciar aquela trama do contrabando, aquela sensação de ganhar dinheiro fácil, de viver a adrenalina. Muita gente se deu bem, né? Sim, sim. É uma fase. Hoje em dia o comércio paraguaio não está assim dando esse retorno como dava antes para essas pessoas que viviam, né, disso, porque a configuração mudou. Mas uma época muita gente vinha para Foz para trabalhar nesse esquema do contrabando, às vezes deixava de trabalhar num emprego formal aqui para trabalhar nesse circuito, para atuar nesse circuito. Então, assim, o retorno financeiro era muito rápido. Então, muita gente optou por isso. Fez a vida, né? Fez a vida. Assim, esse entrevistado se conseguiu comprar terreno, casa, assim, acumular divisas aí que ele não conseguiria em outro emprego. E também o que me chamou a atenção nesses relatos foi a adrenalina, né? Então, são pessoas que gostam de correr o passar, risco, de correr né? o risco. Porque a fiscalização, ela era diferente, ela era menos. O que facilitava, né? Tinha menos fiscalização para poder ter mais. É que antes, por exemplo, uma época, a aduana da Ponte da Amizade, com essa nova configuração, ficou pronta há uns 10 anos. Antes, o fluxo era tinha bem menos controle. Assim, nunca houve, né, parar carro por carro como a Argentina, mas antes dessa nova aduana aí, que inaugurou acho que uns 10 anos, então era muito mais livre o fluxo. Então, tanto é que tinha uma boa parcela da população de Foz que trabalhava como laranja, que é aquela puxador de mercadoria. Até hoje tem, mas assim, diminuiu um pouco, né, essa população. E, então, era menos, e estimulava, né, esse comércio. A questão, assim, o valor do dólar. Então, são, assim, inúmeras variáveis que acabam influenciando na realidade, né? Então, naquela época, a fiscalização era amena em relação ao que tem hoje. O dólar não tinha essa oscilação. Uma época ele estava bem, assim, sim, acessível, né? Não, tinha época que era vantagem, né? A gente ia para lá e comprava... Sim. Gente, eu comprei roupa de R$5 no Paraguai há uns anos, assim. Hoje é impossível. Exatamente. Então, a realidade era outra. Então, por isso que muitas pessoas migravam, né? Vinham para Foz para trabalhar no Paraguai. Ou, assim, as famílias, às vezes, colocavam os filhos e você deixava um emprego formal no hotel aqui para trabalhar no Paraguai. É muito mais compensador. Então, essa primeira fase eu relato isso e também o surgimento do comércio paraguaio, né? Como que ele foi surgindo, assim, impulsionado depois, após a construção da Ponte da Amizade, né? Que antes nós não tínhamos a ponte começou a funcionar em 65. Então, o fluxo também não era fácil. Depois da ponte, aí começou a se configurar. Agora eu me lembro, assim, de ônibus e ônibus, os sacoleiros, né, era aquelas sacolas enormes. Sim. Aqui, todo mundo com aquele monte de sacola, ônibus atrás de ônibus, ia para o Brasil inteiro aquilo lá. Né? Exatamente, é impressionante, agora, né? se saía tanta gente com tantos produtos, por que ainda era necessário laranja? Ou essas pessoas, elas... É que o laranja, ele fazia parte de um circuito de uma quantidade maior. Macro, né? Era uma coisa bem... Muitos deles traziam mercadorias de Cidade do Leste para Foz, para você reunir essas mercadorias em hotéis, para levar em grande quantidade para fora. Okay. E outra coisa, como assim, tem a cota, então o contrabando respeita a cota. Então ele precisa recrutar pessoas para conseguir essa quantidade que ele... necessária, né, para a demanda dele. Então, agora, por outro lado, também tem daqui para lá, né, no sentido assim, eu lembrei agora, né, eu sou de Mato Grosso do Sul, também faz divisa com o Paraguai. Sim, lá é outra fronteira, mas não é tríplice, porque é só ali Brasil e Paraguai. Mas, eu me lembro de uma história, e agora eu já não tenho certeza se ela é de Foz ou se ela é de lá, mas eu acho que é de lá. De uma senhora que passava de moto. É de lá, né? Não lembro. Você não lembra? Mas você é jornalista, se for daqui, você vai lembrar. Uma senhora que passava de moto direto para o Paraguai. E os guardas nunca foram, assim, barrar ela, porque ela era uma senhora bem idosa já, né? Então ninguém parava. Aí um dia pararam ela para saber exatamente o que ela levava para o Paraguai, porque parecia que a moto estava sempre vazia, e por que ela estava sempre de moto para o Paraguai? E ela falava que ela contrabandeava moto do Brasil para... É de lá, né? Eu já ouvi essa história. Você já ouviu essa história? Eu já não sei.
Eu já não sei. Mas, assim, tem esse lado também do Brasil, que é muito carro que a gente ouve que foi roubado, Sim, né? sim. Recentemente mesmo, eu fui buscar o carro no estacionamento e a pessoa que tinha estacionado do meu lado, o carro tinha sido roubado ali na frente do BIC, naquele... então, assim, é muito comum o roubo de Sim, carros do Brasil para o Paraguai, né? Então sim, até também hoje. existe um Sim, trâmite daqui para lá, né? existe. Não só de carros roubados, também de mercadorias, gêneros alimentícios, muitos produtos, hortifruti. Ah, Então, é? há muita demanda. Hoje diminuiu muito, mas não sou daqui de Foz, né? Eu cheguei aqui na década de 90, e quando eu cheguei, fiquei impressionada com essa cidade, com aquele fluxo da ponte. Era assim, absurdamente. Era Você muito. via até galinhas vivas sendo levadas daqui do Brasil para o Paraguai. Assim, cartelas de ovos, galinhas, colchões. Eu já vi tudo isso. Às vezes uma bicicleta, uma moto, acomodava uma grande quantidade de mercadorias. Quem é daqui de Foz vivenciou essa época pode até confirmar isso, era bem interessante. E hoje o fluxo está mais de veículos mesmo, e assim, uma multidão de pessoas que passavam diariamente. Agora, a fiscalização sempre foi maior do Brasil do que do próprio Sim, Paraguai, né? sim. Então, para lá é muito mais fácil de estar levando produtos, né? Mas ultimamente eles têm aprendido, Eles também sim. têm Como aprendido. diminuiu o fluxo, então está mais fácil de identificar também. Uhum. Eles têm aprendido. Que essas questões, assim, de fluxo variam muito com a moeda, com a economia dos países, né? Por exemplo, hoje está, assim, desfavorável de comprar no Paraguai em razão da alta do dólar. Mas e o jovem, que você falou da participação do jovem? Ou seja, a falta de opção, a falta de trabalho, eles abriam mão até do estudo para poder trabalhar na... Eu lembro quando eu cheguei em Foz, eu fiquei impressionado com a questão do Paraguai, não era daqui, eu comecei a propor várias pautas para o jornal. E uma das pautas, lógico, o primeiro ano de jornalismo aqui foi das crianças cigarreiras, que eu fiquei impressionada, que a gente via garotinhos, assim, de uns 12, 15 anos, carregando caixa de cigarro nas costas, assim, na ponte, naquela época. Eu fiquei impressionada, falei, não, daí tem como não escrever sobre isso. E então a gente percebia como o fluxo, assim, era fácil ganhar dinheiro, a própria família colocava os filhos na atividade, às vezes famílias inteiras sustentavam essa atividade, então os filhos acabavam ajudando, ou se não, amigos inseriam essas crianças, ou elas também eram recrutadas, e a gente vê o impacto disso na escola, na evasão escolar, que muitos jovens, eu fiz entrevista com professores, até com jovens que trabalhavam nesse circuito, eles diziam, né, que como às vezes a atividade demanda muito, e às vezes tem que trabalhar à noite, porque para fazer a contravenção, às vezes de dia não dá. E geralmente eles estudavam à noite, então eles perdiam a aula, reprovavam, deixavam de estudar. E as drogas? E aí tem já a questão. Um capítulo à parte, né? E aí é a questão da droga também, né? Porque você sendo recrutado no circuito do contrabando é um passo para entrar no circuito da droga. Porque é um grupo, né? Assim, próximo um do outro. E aí muitas pessoas começam no contrabando, passam a fazer o tráfico e até ser usuários de droga. Então, até hoje é muito comum aqui em Foz a polícia apreender jovens que chamam-se de mulas, né? Levando drogas em pequenas quantidades em ônibus, maconha, haxixe, às vezes até cocaína, ônibus de linha. Então, esses jovens, eles camuflam a droga em bolsas, tentam passar, ir para Curitiba, para São Paulo, nos ônibus, e eles são apreendidos. Isso está comum ainda. Assim, tudo isso está acontecendo, Sim. né, que eu relatei o livro, só que a proporção, às vezes, é menor, mas, assim, a realidade ainda acontece. Assim, continua, né, o fato continua. Bom, gente, a gente vai dar um tempinho e a gente volta daqui a pouquinho com mais Denise Paro. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A NetFoz traz para Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado.
funciona quando chove e o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Vitória. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. O check-up cardiológico é uma ferramenta muito importante para saber como está a sua saúde. No ICECOR você realiza exames laboratoriais e cardiológicos, todos numa mesma manhã. No ICECOR, nós usamos tecnologia de ponta para cuidar de você e oferecemos a melhor abordagem para ajudar a mudar seus hábitos, sair do sedentarismo e viver uma vida plena de bem-estar. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico no 3017-7777. ICECOR, Avenida Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Telefone 3017-7777. ICECOR, melhor é ter saúde sempre. Saiba mais em www.icecor.com.br e no Facebook, @Instituto ICECOR. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, de volta aqui com Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos. Denise, você falou então dos descaminhos e a gente tem aqui o caminho da liberdade, ou seja, tudo bem, a gente passou por tudo isso, ainda estamos passando, né? A gente ainda tem, infelizmente, essa realidade, né? Sim, sim. Agora, você acha que mudança para a Zona Franca, isso afetaria de alguma forma? Acho que facilitaria bastante, pelo menos sairia da ilegalidade, né? Seria uma alternativa a gente aqui, sim, né? sim, a gente percebe que Foz do Iguaçu cada vez mais, assim, está mudando muito, reconfigurando, e essa questão da legalidade, ela está crescendo, né? De ajustar certas questões aí. O Foz do Iguaçu, ela foi mudando a característica da cidade, né? Então, de uma cidade que era conhecida, eu morava fora, era conhecida como uma cidade de contrabando. A gente via de fora, era só Muamba do Paraguai, sacoleiro. A gente só via, Jornal Nacional era só sacoleiro, né? E você vê, a gente... Hoje, né, a gente tem uma realidade diferente. Ela, com as cataratas, com Itaipu, ela passou a ser uma cidade mais turística também, né? Exatamente. E aí, depois de tudo isso, é que vem a terceira parte, que é a questão do polo universitário, que está crescendo muito, né? Mas essa questão turística, ela trouxe muita gente, não só para o turismo, mas ela trouxe também muito imigrante para cá, né? Muita gente veio fazer a vida em Foz do Iguaçu, né? E esse é o motivo da gente ter tanta etnia, não é isso? Exatamente. Assim, outra questão, além do turismo, é que acaba, né? Você tem um fluxo, né? Tem casos desses aí. Mas a própria configuração geográfica, por exemplo, o comércio trouxe libaneses e coreanos para o Paraguai, comércio paraguaio. E chinês. Chinês, então chineses, libaneses e coreanos. Então tem isso, né? E aqui para uma região assim do Paraná, do Sul, então naturalmente vieram alemães, italianos, uma colonização paranaense, né? Que já é da região sul, né? Já é da colonização paranaense. Então isso foi se solidificando ao longo do tempo, né? Então a gente percebe, e tem a questão dos próprios paraguaios, né? Muitos paraguaios migraram para Foz, vieram para cá,
em razão da perseguição que sofreu na ditadura, e também em busca de oportunidades naquela época, né? Porque a ditadura do Paraguai foi a mais longa aí da América, foi bem, assim, difícil, né? Então, muitas pessoas saíram perseguidas, vieram morar em Foz e se instalaram aqui. Até que no livro, um dos capítulos, eu dedico à Vila Paraguaia, que são esses migrantes que cruzaram a fronteira fugindo da ditadura ou em busca de trabalho. Alguns deles trabalharam na própria construção da ponte. E eles relatam, né, que vivenciaram momentos bem difíceis naquela época da ditadura aqui, em razão da presença da polícia paraguaia aqui em Foz. A polícia paraguaia atuando em Foz do Iguaçu? É, porque havia, assim, uma certa permissão do governo brasileiro, né? Então, por um período coincidiu as duas ditaduras. Então, você estava falando, assim, de generais. Então, uma época de generais, assim, brasileiros e paraguaios. Então, havia uma certa permissão. Então, às vezes, os paraguaios relatavam que eles evitavam de ficar em grupos nas ruas, de conversar, porque poderia ter infiltrados da ditadura de Stroessner circulando por aqui. Tanto é que no livro eu relato o episódio de paraguaios sequestrados. Né, teve sequestro de paraguaios aqui e tinha apoio, né, do Brasil. Né, até tem um contexto da Operação Condor, né, que você vê que havia uma aliança, né, entre as ditaduras. Então, tem esses relatos de perseguições, e os paraguaios, assim, os que vieram para trabalhar também, se fixaram aqui e ajudaram muito no desenvolvimento da cidade, que reflete hoje, né, ajudaram na construção da ponte. Mais paraguaios do que argentinos? É mais paraguaios, a colônia paraguaia é mais forte. É mais forte. Né? Exatamente. E aí tem o outro grupo que são os imigrantes alemães e italianos, que eu cito no livro, perseguidos durante a Segunda Guerra. Ah, e veio refugiar aqui. Eles viviam aqui, mas como estava no contexto da Segunda Guerra, e assim, o imigrante que falava alemão, ou desse alguma sinalização que poderia estar apoiando aí o Hitler, então eles eram taxados ali, eram perseguidos também. Aí eu até entrevistei uma personagem, né, a dona Guilhermina, que ela conta da família dela, né. A família dela morava aqui em Foz, o pai dela recebia alguns jornais no idioma alemão que vinha da Argentina, e isso foi um motivo para ele ser perseguido. Eles tiveram que sair daqui, deixar Foz do Iguaçu, e ir para Guarapuava, onde vários outros imigrantes foram, italianos também, que estavam nessa condição até essa questão da guerra se resolver, eles voltaram. E ela tinha 3 anos de idade, mais ou menos, quando isso aconteceu, e lembra, né? Então, ela conta com detalhes, né, como que era isso. Você não podia falar o seu idioma, ou ter livros no seu idioma, que você já era motivo para ser perseguido aqui em Foz, nessa época da Segunda Guerra. Então, são histórias, né, que a gente nem imagina. Aí você vê como que a cidade, né, ela tem uma... Pois é, confluência aí. Exatamente, tem assim, situações muito difíceis, né, mas por outro lado também teve a Itaipu, que trouxe muita gente, né. Exatamente. Aí veio o Brasil inteiro. Aí é Brasil, né, aí você atrai uma migração interna, né, de trabalhadores, barrageiros, que deixou, assim, teve um impacto, né, a própria criação das vilas de Itaipu. Então tem outra realidade, aí outro momento de Foz do Iguaçu. Então, você vê que a história de Foz é muito interessante, né? É muito singular, é muito diferente. Não é uma história linear, né? Sim. Ela tem o contrabando, depois tem a Itaipu, que é a maior usina, né, do mundo. Então, não é uma... que é a maior exatamente. Das 7 maravilhas do mundo. Você tem tudo macro, né? É tudo uma cidade de superlativos. Porque se a gente tem... E vocês imaginem quantas pessoas circulam nessa cidade. Quantas pessoas do mundo todo passam por aqui por ano, todos os dias. Então, não é uma cidade assim... É uma cidade diferente, é uma cidade singular, não é uma cidade comum. Não é. Mas são as etnias, são os turistas, a forma da economia, o desenho econômico também é diferente, né? É bem interessante. E as cataratas é um capítulo à parte, né? Porque fez uma mudança na cidade também. Né? Itaipu trouxe um monte de trabalhador e as cataratas trouxe os turistas, né? O substancial, mais, né? Em termos numéricos, assim, de turista, cataratas. Até hoje, né? Hoje. É o grande atrativo de Foz. Conhecido, assim, mundialmente, né? Claro que dá para, assim, avançar muito nisso, mas você vê que é uma cidade
diferenciada, né? Qualquer cidade tem uma das maiores usinas do mundo e aí, a maior atrativo natural aí, os mais expoentes atrativos naturais também do mundo. E ainda está dividindo com mais 2 países, né? Não só geograficamente, né, politicamente, mas tem toda uma configuração geográfica ali bem singular, né? Exatamente. Então, 2 rios e tudo. É uma cidade, assim, das trocas, né? É verdade. Das trocas. E é uma cidade mundo, né? Que às vezes eu falo, né? Uma cidade mundo, porque aqui você vê. E muitas personalidades passaram por aqui, né? Eu vi que você fala do Moisés Bertoni, da região, sim. você fala do Santos Dumont, né? Exatamente. Por ser uma cidade, assim, diferenciada, né? Acaba trazendo, assim, tendo na história alguns ícones, como o Bertoni, né? Que teve, assim, considerado um gênio pelas inúmeras habilidades e áreas de pesquisa que ele transitava, né? E tão pouco conhecido, né? Exatamente. E é uma cidade, assim, importante, singular e sem memória. Isso que é preocupante. Nós não temos um museu de memória, assim, nada que referencie essa história que é riquíssima, né? É uma pena por esse lado. Realmente. Então, deveria haver mais esforço do poder público aí, desses agentes, para valorizar, porque é fascinante a história de Foz. Não, sem contar a questão indígena, né? Que é anterior ainda, né? A gente trouxe aqui 2 autores da Lenda das Cataratas. Autores não, né? Porque a lenda não tem autoria, mas assim, eles representaram a lenda de uma maneira para público infanto-juvenil. E aí a gente estava falando sobre isso também, ou seja, antes de tudo isso, ainda tem a gente ainda tem um resquício, ou a gente ainda tem parte dessas etnias que são os habitantes naturais, originários, nativos aqui, né? Bem lembrado, né? Porque houve, assim, os índios foram expulsos praticamente, né, dessa região. Então... E aí tem que se adequar a todas essas mudanças, né? E principalmente uma cidade que muda tanto igual Foz do Iguaçu, né? E eles sofrem até hoje, né? A gente percebe, né? Depois da formação do Lago de Itaipu, eles perderam muitos territórios, e até hoje há conflitos indígenas aqui nessa região em razão dessa problemática da falta de terra. E a gente também tem a falta de memória, que a gente também não tem. Por exemplo, lá em Campo Grande, que é a minha cidade, a gente tem o Museu do Índio. Então, tem muita coisa lá das tribos, sabe, representadas, seja com fotos, com artesanatos, com animais. É muito bacana o Museu do Índio lá de Campo Grande. A gente não tem isso aqui, né? Exatamente, acho que é um absurdo, vou falar. Porque não dá para conceber, assim, aceitar uma coisa assim. É assim, não temos memória, Exatamente. Né? Não temos memória. Isso é bom para as crianças que hoje estão crescendo aqui, elas têm que ter uma visão de conjunto, o que foi essa cidade, quem habitava, qual a história dessa cidade. Porque isso impacta na realidade, impacta até numa decisão política. Assim, você, sabe, fazer até a leitura de uma plataforma de governo, aí você fala, o candidato aqui está se apresentando, não está... assim, dando ênfase em nada de cultura, sabe? Isso é problemático. Porque a cultura, preservar a cultura, não é só você incentivar o novo, a criatividade, é você trazer as raízes, né? Exatamente. Então, como eram as danças? Isso. Como eram, né? Como era a alimentação? Como a gente viu, né? Aquele evento lá. Sim. A alimentação, como é que era a base das relações interpessoais dessas culturas? O que nós trazemos hoje que teve, né? Que tem aí resquício do que foi no passado, né? E a gente está repetindo comportamentos ou ações ou, né, dos nossos antepassados e a gente nem sabe porque a gente não tem a memória disso. Exatamente. Né? Então esse é um desafio, né, Denise? Vamos ver se a gente consegue alguém porque assim, eu não vi ainda nenhum livro sobre isso aqui, sobre Foz, sabe? Essas raízes mais antigas, assim, a gente ainda não tem. Mas eu acho que é um primeiro passo. Isso aqui é um resgate. Né? Isso aqui já é um registro, você, tá aqui para a eternidade, não morreu a história, né? Então, isso aqui, a validade de um livro é muito séria por causa disso. Exatamente. Agora, a gente tem que resgatar mais informações, né? Com certeza.
Vamos ver se a gente consegue aí mais gente que aceite esse desafio, né? Exatamente. Mas então, gente, a gente tem mais um bloco ainda, você ainda tem tempo, se você quiser dividir aqui a sua opinião, conversar com a gente, você fique à vontade. Daqui a pouquinho estamos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Luminárias, ferramentas, fios de automação, cabos e tomadas, a melhor opção. Andi, materiais elétricos, Andi. Experiência, agilidade, não deixe pra depois. 35289192, Andi. Materiais elétricos, Andi. Na Avenida Paraná 480. Quem tem plano de saúde Itamed, indica e fica bem. E tem sempre mais. 10% de desconto para quem indica e para quem é indicado. Vou indicar o Itamed e aproveitar para cada nova adesão. É desconto na sua mão. Acesse o site do Itamed, consulte o regulamento da promoção e aproveite. itamed.com.br. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos falando aqui sobre Foz do Iguaçu, estando em Foz do Iguaçu, não é isso? Exatamente. Denise, agora hoje a cidade é outra, a gente tem um outro ambiente e a gente tem, você retrata aqui muito bem a questão universitária, né? Até você estava comentando aí da Unila. Exatamente. Né, que também trouxe imigrantes para cá, que está trazendo, é isso? Isso, exatamente. E a gente tem aí hoje uma série de universidades com um número, como eu vou dizer, acima da média, acima da média das outras cidades, né? Se a gente for contabilizar o tanto de universidade que tem em Foz do Iguaçu. Nós temos um polo, né, universitário hoje. Um polo universitário. Então, só de públicas, nós temos a Unila, a Unioeste, o Instituto Federal do Paraná. Então, e as particulares também, desse entorno todo. Então, se fez uma cidade, quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, em 96, de pública tinha só no Oeste, não havia essas particulares, assim, eu acho que tinha uma ou duas particulares, né? Então hoje nós temos uma expressão universitária bem forte. Então, muitos pais que enviavam os filhos para estudar em outra cidade, hoje já... Assim, ocorre o contrário, né? Hoje vem gente de fora para estudar em Foz, né? Exatamente, a Unila principalmente atrai, a Unila e a Unioeste, né, que são as públicas. A grande variedade, então, assim, muitas cidades aqui mais próximas, os jovens vêm para cá para estudar e não para fazer muamba, né? Para carregar muamba, já muda a característica, né? Então, se inverteu, né? Até comento nesse livro, se um dia Foz do Iguaçu atraiu trabalhadores, aí, pessoas que queriam atuar na ilegalidade, hoje ela atrai muitas pessoas em busca de conhecimento. Então, universitários, atrai muitos médicos também, que é uma cidade boa para atuação dessa área médica. Então, é outro perfil de pessoas, né, que acaba vindo para a cidade. É interessante. Isso vai mudando as características e vai diminuir. Será que você tem, eu não sei se tem aqui, eu não me lembro, será que isso impactou no número de criminalidade, nos índices de criminalidade,
de evasão escolar e tudo mais? Em termos de criminalidade, a cidade teve um pico, que até mostra no livro, de 303 mortes no ano de 2006. Aí o mais recente número que eu coloquei aqui foi 2015, já havia caído para 92 mortes. Pois é. Então a gente percebe esse número, assim, ele não voltou a aumentar, não. Às vezes ele oscila um pouquinho para baixo, para cima de 90. Talvez tenha um pouco a ver com isso, né? Essa mudança da característica de descaminho aí, contrabando, para... isso está perdendo espaço, né? Essa realidade do descaminho está perdendo espaço, ela existe ainda, a gente não pode fechar os olhos para isso. Ela, assim, principalmente ao longo do lado do Itaipu, né? O contrabando é intenso. Mas a expressão turística e da educação está ganhando espaço, provavelmente em razão dos resultados do próprio IDEB, né? Nós temos assim, a projeção de Foz através dos índices do IDEB dos últimos anos. Então, a Foz começa a ser conhecida no Brasil também como referência na educação. Pois é, isso é excelente, exatamente, né? Deixa de ser notícia de sacoleiro, de contrabando e de drogas, tráfico, para poder ser notícia de, né, prêmio de educação, né? Exatamente. A Uniamérica recebeu o prêmio de educação, a gente trouxe aqui um professor da Uniamérica, o Fausto Camargo, falando sobre até as próprias particulares, né? A Uniamérica está investindo em tecnologia, trazendo curso diferenciado, então você vê que é interessante esse movimento. E tem a participação também da Conscienciologia, né, Denise? Exatamente, eu até cito aqui a Conscienciologia no meu livro, né? Porque também é uma expressão, assim, cultural, educacional da cidade. E intelectuais, né? Formada por intelectuais, pessoas que estão ligadas aos livros, ao desenvolvimento da intelectualidade. É o que eu chamo, assim, daquela educação não formalizada, mas, assim, tanto quanto importante quanto a formal, que são das universidades, né? E na Conscienciologia, por exemplo, tem um acervo de dicionários com mais de 7 mil dicionários. Pois é. Então, assim, é difícil uma cidade ter um acervo especializado em dicionários. Você tem dicionários de vários assuntos, vários temas. E tudo aberto ao público. Exatamente. Né? Então, a Conscienciologia ganhou espaço no livro em razão disso, de também atrair, né, uma pessoa diferenciada para a cidade, né, um migrante aí que estava, assim, com o intuito de ajudar a cidade, de conhecer, grande número de mestres, doutores, pós-doutores, né? Exatamente. E também por oferecer, né, esse ambiente, assim, de pesquisa, de cultura, que tem, né, através do próprio campus CAEC, né, que tem uma área, assim, uma área verde, interessante, tem uma que se chama, né, de Aleia dos Gênios, que é uma exposição de esculturas de pessoas, personalidades ilustres da humanidade. Então, são recursos, assim, até didáticos, né, para você obter conhecimento através de uma aula, através de pesquisa. Então, é bem interessante aí como que isso tudo vem configurar isso que eu chamo de caminho do saber. As universidades, a Conscienciologia e outras iniciativas aí que nós temos também na cidade. Então, a Conscienciologia, ela tem toda essa estrutura, tanto física, né, quanto também de gestação de conhecimento, né, geração de conhecimento. Então, muitos livros de Conscienciologia são publicados aqui, a gente já teve a oportunidade de trazer alguns, semana que vem a gente vai trazer um livro de Conscienciologia para debater também, e a gente vê que uma boa parte da produção intelectual escrita, ela sai da Conscienciologia. Hoje em né, dia se pode dizer, né? Sim, a Editares, que é a editora da Conscienciologia hoje, ela tem cerca de 112 títulos publicados. Pois é. Em um período de 13, quase 14 anos. Então, ao ano, a Editares publica cerca de 7 a 10 livros. Então, é uma produção para a cidade, né? Para a cidade considerável. Considerável, né? Expressiva. E tem até a própria Epígrafe também, né? Que tá assim, lança todos os anos livros, né? Então, a gente tem uma produção considerável, assim, se a gente for ver a realidade da cidade e o número de autores da cidade, né, a gente tem aí uma representatividade muito grande, né? Exatamente. E isso tudo faz parte dessa parte aqui toda do saber, não é isso? Isso, exatamente. Agora, você coloca aqui algumas perspectivas, o que você vê aí nesse caminho futuro para Foz do Iguaçu? Nessa pesquisa da prospectiva que eu fiz, o que ressaltou foi o potencial na área de saúde,
De assim, saúde. de ser até um polo de saúde, porque em razão da localização geográfica, nós temos muita, assim, vem muito paciente do Paraguai, às vezes da Argentina e da região também, então haveria um espaço aí para esse polo de saúde crescer, se profissionalizar. A questão do turismo, que tem espaço ainda para avançar, apesar, assim, dos esforços que estão sendo feitos, assim, melhorou bastante o índice de visitação, mesmo diante da crise, né, econômica, mas, assim, tem muito para avançar, mas nós precisamos, assim, melhorar a infraestrutura, né, de rodovias, aeroportos, isso está até meio que encaminhado. E a logística, que chamou atenção também, pelo ser um entroncamento aí do Mercosul, então nós temos um potencial de logística a ser explorado aqui, né, no setor de transportes. Entre os 3 países, Exatamente. ou você acha que expande isso? Exatamente, porque você tem esse fluxo, né, de caminhões vindo do Chile, da Argentina, saindo do Paraguai, vindo para o Brasil, caminhões brasileiros que cruzam aqui. E aquela história do Porto Seco, vocês sabe o que está acontecendo sobre isso? Não tinha um projeto de ter um ampliação. Porto para... ampliação do que já tem. Já tem um, né, instalado na BR, mas como uma área saturada já. Uhum. Então, haveria um projeto para você deslocar. Isso tudo você acha que faz parte dessa perspectiva de logística. logística? Mas isso depende também da infraestrutura, de rodovias, de ampliar até a própria rodovia das Cataratas, dar acesso ao parque, fazer a perimetral. Então, ali falta ainda muita coisa. Claro, assim, em termos de estrutura da cidade, essa rede viária precisa melhorar, né? A gente ainda tem características de cidade pequena. Exatamente. Né? E Foz tem um potencial para poder crescer. A gente está vendo a realidade aí, a própria Unila, o tanto de gente que está trazendo, conforme você mesmo colocou, né? Então, essa questão logística depende da segunda ponte. Isso tudo vai ajudar a ampliar esse potencial. O potencial foi identificado, né? Saúde, logística, turismo. Só que a gente precisa de algumas ações para realmente isso se tornar fato, né? Para explorar esse potencial, porque senão ele está identificado, mas não repercute em nada, né? Porque não tem ações aí para melhorar, expandir isso. Esse que é o problema. Olha, Denise, a gente tem ainda 5 minutinhos. Eu queria ver com você se você tem aí alguma mensagem final, o que você gostaria de deixar, né, de recado aí para quem está acompanhando a gente, para fazer a gente pensar, refletir aí, o que a gente pode fazer para poder, qual pode ser o nosso papel, né, no desenvolvimento aí da cidade. Assim, a linha que eu gosto muito, assim, de defender, falar, é a questão, assim, do interesse, né, que as pessoas podem ter, assim, se interessem pela história da cidade e para obter essa visão de conjunto, porque a história é muito importante para você entender o presente. Então, acho que quanto mais interesse as pessoas tiverem, assim, se necessário pesquisar Foz, ler sobre Foz, isso vai ajudar elas a se posicionarem na realidade atual. Entender o contexto da cidade hoje, o contexto político. Porque senão a pessoa ela fica isolada no mundo dela, na vidinha dela, e ela não tem noção, né, de como, em qual contexto, qual conjuntura ela realmente vive, né? Exatamente. Às vezes até o vizinho tem uma história bacana, né? E a pessoa ela não tem essa noção se não tiver uma preocupação porque se ela tiver preservação, né? Essa visão histórica, ela vai saber, né, que cidade que eu vivo, se apropriar da cidadania que lhe cabe e entender mais a realidade política. Tudo impacta na realidade política, eu acho, no olhar político da pessoa. Na hora até de decidir por um voto ali, um voto consciente, né? Isso vai implicar. Se ela souber, assim, a história, o caminho que a cidade percorreu, a necessidade da cidade, ela vai ter uma leitura mais fiel do mundo hoje, né? Onde ela vive. Então, e assim, e também colaborar, né? Para incentivar o poder público e outras iniciativas. Aí até um museu de memória, pelo menos, né? A zelar pelo patrimônio. Nós temos, assim, inúmeras casas históricas aqui. Então, se preocupar com esse olhar também, né? Cultural, não só econômico. Isso é importante. Olha, gente, é uma pena que a gente está terminando, porque esse papo está muito gostoso, dá vontade de saber muito mais ainda sobre a cidade. Mas o livro está aí, Foz do Iguaçu, do Descaminho aos Novos Caminhos. Se você tiver interesse, você pode adquirir. E a gente agradece aqui imensamente a Denise, obrigada pela sua participação, adorei esse papo. E a gente espera você na próxima sexta-feira, 13 horas, Entre Livros.
Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.